Amém, meu irmão? Abre sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 14. Hoje nós vamos ler a partir do versículo 27. Lucas 14, a partir do 27. O texto, ele diz assim: E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve para nada, nem para o solo e nem para o adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Meu irmão, no domingo passado, eu falamos sobre o custo do discipulado e a primeira parte do que é o custo do discipulado. O discipulado como ato de seguir a Jesus. E aí nós tratamos sobre a diferença que existe entre um discípulo e a grande multidão. E as três exigências que Cristo faz aqui nesse texto para as multidões, nós só tratamos a primeira, que foi aquilo que eu denominei, ou Jonas Madureira no seu livro, o custo do discipulado denomina de um certo tipo de amor. Para os irmãos que não ouviram, e é muito legal falar isso, os irmãos podem ouvir lá no YouTube, que a primeira parte da mensagem já está lá. Mas hoje eu quero tratar do restante do texto, sobre o segundo versículo do 27. E se não tomar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Um certo tipo de sofrimento. Primeiro, Cristo exige um certo tipo de amor, que esse certo tipo de amor vai para além das famílias. Se você ama a sua família mais do que, nós falamos isso, se você ama a sua família mais do que a Cristo, você não pode ser e você não é um discípulo de Cristo. E agora, Cristo exige um certo tipo de sofrimento, que é tomar a cruz. É engraçado que, é curioso, na verdade, nós vamos ver que Lucas parece o tempo todo na sua carta, no seu evangelho, no seu livro, enfatizar o sofrimento de Cristo. Nós vamos ver que em um outro versículo semelhante a esse, Cristo está dizendo que ele deveria sofrer e que os líderes religiosos iriam rejeitar as suas palavras. E ele vira mais uma vez para o povo e ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, esse a ganhará. E agora aqui, Cristo mais uma vez se volta para as multidões e diz: e se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. E veja só, meu irmão, a cruz não tinha, quando Jesus disse essas palavras, não tinha o peso que tem para nós hoje, não tinha o símbolo que tem para nós hoje. Cruz sempre foi, principalmente no Império Romano, a forma como o Império Romano tinha de matar os seus criminosos e de forma mais humilhante possível. Porque o caminho que eles faziam até a crucificação, carregando a sua cruz, era como quem dizia: olha, esse daqui não vale nada, esse não presta, esse é a escória da nossa sociedade. Então ele vai caminhar carregando a sua cruz até um monte que se chama Caveira, para lá aquele criminoso fosse crucificado e todos pudessem ver, rir e zombar de sua cara. Mas é o sofrimento que Cristo estabelece para ele. E veja só, quando nós tratamos de discipulado, nós precisamos entender que nós temos que seguir a Jesus nos termos que ele estabeleceu.
e não nos nossos termos, que o sofrimento que nos é proposto por Ele, e não o que nós queremos. Cristo, Ele é taxado como o pior de todos os homens ao ser crucificado. Todos podiam rir e zombar, e foi isso que fizeram. Mas Ele diz que aquele que quiser ser o seu discípulo, precisa tomar a sua cruz e o seguir. Ele nos requer de nós um certo tipo de sofrimento, meu irmão. O sofrimento autêntico de um discípulo é aquele que surge quando a obediência ao Senhor, ela entra em conflito com quem nós somos. Quando a obediência que nós temos a Deus, ela entra em conflito com os nossos desejos, ela entra em conflito com as nossas verdades, ela entra em conflito até com as nossas crenças. E esse é um tipo de sofrimento que nos é exigido. É um tipo de sofrimento que faz com que eu e você olhemos para nós e nos vemos humilhados sem poder dizer uma palavra sequer. Porque ao espelho de Cristo, ao reflexo de Cristo na cruz, com as lanças perfurando as suas laterais, dizendo: Pai, aparta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Um discípulo, quando toma a sua cruz, está sujeito a dores e principalmente a humilhação, e tem que aguentar calado. Talvez esse seja dolorido, para nós. Essa parte seja dolorida, aguentar calado, Quando nós somos humilhados, quando nós somos perseguidos, quando nós somos injustiçados, ter que ficar quieto, ter que aguentar calado e olhar para a cruz, Adonias. E ver Deus pendurado no madeiro, podendo descer a hora que Ele quisesse, mas escolhendo o sofrimento, escolhendo a humilhação. Por isso, ser um discípulo requer de nós um certo tipo de sofrimento que não vem de nós mesmos, não é um sofrimento que nós escolhemos, mas é o sofrimento que Deus designou para nós. Que Deus, ao espelho de Cristo na cruz, olhou para nós e disse que nós aguentaríamos, meu irmão. E não é um sofrimento que você mesmo olha para você e diz: não, eu aguento passar por isso daqui. Não é esse o sofrimento que Deus designou para nós. O sofrimento que Deus designou para aqueles que querem ser os seus discípulos é aquele momento que eu e você estamos tão angustiados, estamos tão tristes, tão destruídos pelas amarras da vida, que nós olhamos e não vemos mais solução. E nesse momento é esse o sofrimento que provém de Deus, quando na nossa humanidade não tem solução nenhuma. Talvez é quando o médico diz que o câncer já era, está em estágio terminal. Ou talvez seja aquele momento que você é demitido do seu serviço. Mas isso ainda é muito pouco comparado ao sofrimento de Cristo na cruz. Isso ainda é muito raso comparado ao sofrimento de Cristo na cruz. Ser um discípulo do Senhor requer de nós um sofrimento. E esse sofrimento provém da cruz do Senhor. Daqueles que estão negando a si mesmo dia após dia, tomando a sua cruz dia após dia como exercício diário, negando as suas vontades, negando os seus desejos, negando tudo o que são e renunciando aquilo que são para seguir a Cristo com convicção, crendo de que nós temos uma viva esperança. Um discípulo é aquele que renuncia. Um discípulo é aquele que olha para o sofrimento que está passando e vê nele glória. Um discípulo é como os apóstolos em Atos capítulo 5, apanhando a noite toda. Apanhando, mas é apanhando mesmo, é levando uma surra mesmo, de chicote. E saindo alegres. Alegres e felizes por terem sido achados dignos de sofrer por causa do nome de Cristo. Enquanto nós estamos querendo fugir de todo sofrimento, de toda humilhação, de toda dor, os discípulos, os apóstolos olhavam para o seu sofrimento, para a sua dor e dor física, e se alegravam, porque foram achados dignos de sofrer por causa do nome de Cristo. O problema de muitos de nós que desejam seguir a Cristo é que nós queremos seguir a Cristo de uma forma parcial.
Nós queremos as suas bênçãos, nós queremos as suas benevolências, nós queremos tudo, mas nós não queremos o ardor de carregar a cruz a longos caminhos e a passos doloridos, com pernas pesadas e costas doendo e ombros cansados. Mas Cristo requer isso de nós. E isso diz muito ao apego que nós temos a nós mesmos, à nossa própria vida, à nossa própria vontade, àquilo que nós somos. Veja, meu irmão, a cruz, a partir de Cristo, ela deixa de ser um símbolo de dor. Aqueles que querem ir até Cristo, ao tomar a sua cruz, passam a enxergar nela um símbolo de rendição que Deus estabeleceu para si mesmo. Uma nova aliança que Ele estabeleceu para aqueles que desejam seguir para o seu povo. Veja, Tomás de Kempis, ele diz algo sensacional. Ele diz: andar por onde quiseres, não acharás descanso, senão na humilde sujeição e obediência. Aqueles que foram encontrados pela cruz, aqueles que, tomaram a sua cruz, que tomam a sua cruz dia após dia, olham para esse mundo e não conseguem achar nele descanso, olham para si mesmo e não conseguem achar descanso, por quê? Paradoxalmente olham para a cruz e o sofrimento que é proposto e lá conseguem descansar, porque é na cruz que habita o autor da vida, é lá que habita o autor de todo descanso. Então nós olhamos para a cruz sabendo as dores que nós vamos enfrentar, mas nós temos descanso na nossa alma, porque o dinheiro que nós ganhamos não é maior do que a cruz, a nossa casa não é maior do que a cruz, a nossa vida não é maior do que a cruz. Logo então, o crente tem a sua morada na cruz, no seu lugar de rendição e submissão ao Senhor. Esse é um sofrimento que é requerido, meu irmão, mas você tem que aguentar firme. Olha para mim, aguenta firme por causa do Senhor, porque esse sofrimento ele não vai acabar até que Cristo volte. Mas a verdade é que nesses momentos de sofrimento aqui nessa terra nós temos um Consolador. Eu gosto de dizer que como é alegre um velório de um crente, não? Conversávamos isso domingo passado depois do culto. Quão feliz é um velório de um crente. Quantas palavras de esperança são liberadas. Mas quão triste é o velório de um ímpio. De você olhar e saber que não vamos nos ver mais. Mas o crente, por outro lado, ao olhar outro crente no caixão, aquele corpo já sem vida, tem a certeza que reencontrará aquele ente, aquele amigo. Porque essa é a esperança que nos foi dada, meu irmão, você precisa entender isso. A esperança que Cristo nos dá não é para essa terra, não é para essa vida. 70, 80 anos nessa vida é muito pouco comparado a uma eternidade com o Senhor. Então aguenta firme. Esse momento, ele vai passar com 70 ou 80 anos, mas ele vai passar. E naquele grande dia nós vamos olhar nos seus olhos, e então o nosso coração se encherá de esperança e alegria, e tudo vai ter valido a pena. As dores, as marcas, carregar a cruz pelo caminho vai ter valido a pena, porque ao olhar para aquele que vai estar sentado no mais alto e sublime trono, nós vamos nos juntar na reunião celestial que está acontecendo nesse momento, onde os 24 anciões, onde os seres viventes, onde os querubins e os serafins estão agora, nesse momento, entoando um hino que diz: Santo, 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 é aquele que vive para todo sempre, amém e amém. Então aguenta firme, meu irmão, suporta mais essa humilhação, suporta mais essa dor, suporta mais essa dificuldade, porque não sou eu com você, é Cristo contigo. É Ele quem nos sustenta até o final. E agora veja, esse é o segundo que Cristo requer de nós, um certo tipo de sofrimento. Mas no decorrer do texto ele apresenta duas parábolas. Uma de um construtor
que não fez os cálculos do custo e começou a sua obra e lançou os alicerces, mas não teve dinheiro para continuar. E ele diz que aqueles que olham para esse construtor, que não calculou os custos, passam, veem a sua obra e zombam. Mas não é que Jesus está dizendo que você tenha que calcular se vale a pena ou não segui-lo. O movimento que Cristo está fazendo aqui é apresentar às multidões aquilo que de fato é ser um discípulo dele, aquilo que de fato é seguir a Jesus. E ele apresenta o quanto isso é custoso. E aí, aqueles que começam de maneira emocionada, eufórica, vão, na primeira tempestade, na primeira intempérie da vida, ficam balançados e caem. Porque estavam emocionados, mas não tiveram alicerce, não lançaram fundamentos sólidos que vêm das palavras do próprio Deus para continuar firme no dia mau. E aí ele continua, ele dá mais uma parábola que é a respeito de um rei, que diferente desse construtor insensato, ele olha para o seu exército de 10 mil homens e vê que vem contra ele um exército de 20 mil homens e que ele não tem como ir contra esse exército. E logo então, o que ele precisa fazer é enviar uma delegação para negociar termos. Para quê? Para que ainda que ele perca aquilo que há de mais precioso, que é a vida dele e dos seus, não seja destruída por aquele exército de 20 mil homens. E talvez esse seja o ponto para nós. É esse rei que reconhece nele mesmo a sua insuficiência, que reconhece na força do seu braço a sua insuficiência. E por reconhecer na força do seu braço e do seu exército a sua insuficiência, então ele envia uma delegação para negociar os termos. E veja só, meu irmão, Cristo está expondo um custo tão elevado, algo tão difícil, porque até agora você precisa amar a mim mais do que a todos que você ama. Você precisa me amar ao ponto de sofrer por mim. E aí, nós entramos no terceiro pilar daquilo que Cristo estabelece como uma exigência para ser o seu discípulo. Versículo 32. E se concluir que não, o rei enviará, 33. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. E esse é um último golpe que Jesus difere na multidão. Porque se na primeira você precisava abandonar a sua família, amar mais a Cristo, e se na segunda você precisa sofrer, na terceira você precisa ser alguém desapegado. E aí o autor de Hebreus vai dizer que nós somos peregrinos nessa terra, que seguram tudo com mãos leves. Jesus, ele não conclui a sua argumentação falando sobre sentimentos, experiência ou realização, mas sobre perda. Porque na maioria das vezes, quando nós olhamos para nós somos a média daquilo que nós consumimos ou aquilo que nós temos. E aí nós somos apegados demais ao que nós temos. E pode ser que eu ame ao Senhor mais do que a minha família. Pode ser que eu esteja disposto a sofrer pelo Senhor. Mas será que eu estou disposto a abrir mão de tudo que eu tenho e de quem eu sou por causa do Senhor? Jesus não poderia fechar de uma outra forma. Não é que Jesus está dizendo que nós temos que viver uma vida miserável, ou que nós estamos assinando um acordo de pobreza, mas é que o crente, ele sabe que aquilo que ele possui não é dele. É como se fosse um empréstimo, em algum momento vai ser tirado dele de novo. Então a sua casa não é sua, o carro não é seu, sua moto não é sua, sua família não é sua, nada te pertence, porque tudo pertence a Ele. E Ele exige que nós entreguemos tudo a Ele. Sem que nós entreguemos tudo a Ele de maneira radical, no bom sentido da palavra, nós não somos discípulos dEle.
sem que você consiga fazer o exercício de pensar que amanhã você pode perder tudo que até agora você construiu, como você estaria no final disso? Como você se encontraria no final, se o teu sonho, aquele sonho que você se dedica tanto para conquistar, faz tanto para correr atrás, Cristo olhasse para você e dissesse: eu quero o seu sonho e não é isso mais. E aí, meu irmão? Você está disposto a seguir a Jesus? Você está disposto a ser um discípulo de Jesus nos termos que Ele estabeleceu? Porque veja só, é doloroso. É o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, escrevendo a Timóteo, que os homens no final das coisas, dos tempos, se apegariam a doutrinas falsas, que falariam aquilo que os seus ouvidos coçanos desejam ouvir, porque ninguém quer perder mais. E aí Paulo parece que faz um movimento de preparar Timóteo para aquilo que haveria de acontecer com Timóteo também. A rejeição, a humilhação, a dor, a perda, o sofrimento. Porque se você quer ser um discípulo de Cristo, você precisa saber que para seguir Jesus, nos termos de Jesus, você vai perder tudo. Não é parcial aquilo que Ele pede tudo. Sabe, o seu ser egocêntrico, baseado em você mesmo, Ele pede você também. Nós vamos ver ao longo das Escrituras, quando Deus pede coisas que pareciam tão impossíveis. Imagina um pai tendo que entregar o seu filho como Abraão. Imagina a mãe de Samuel desejando tanto, Ana desejando tanto ter um filho, e quando esse filho vem, o voto que ela faz é de entregá-lo, de deixá-lo na casa do Senhor. Agora imagina o jovem rico, quando ele diz: Senhor, eu cumpro a lei, eu ajudo os meus pais, eu faço tudo certo, o que eu preciso fazer? Vende tudo que você tem para entregar aos pobres. E aquele jovem vira e sai, e Jesus diz como é difícil para um rico entrar no reino dos céus, e não é. Outra vez, não é um acordo de pobreza. É porque se você for apegado demais aos bens que você possui, por mais pouco que seja, meu irmão, por mais difícil que tenha sido para você conseguir isso até agora, olha para mim, meu irmão, presta atenção. Por mais árduo que tenha sido conseguir a sua casa, o seu carro, a sua vida, por mais custoso que tenha sido isso para você até agora, entrega isso ao Senhor. Se você quer ser um discípulo de Cristo, entrega isso ao Senhor. E talvez Ele não te peça para que você faça nada desse tipo. Não é para você sair vendendo nada. Mas sabe de uma coisa? Se você perder amanhã, você precisa saber e reconhecer em si mesmo que isso não vai te abalar, porque nós temos uma rocha eternal, que vai para além desses séculos, que vai para além das possessões, que vai para além de todo o bem material que nós podemos ter. Por isso é difícil às vezes. Os vínculos que estabelecemos com aquilo que possuímos são frequentemente a razão pela qual muitos se mostram incapazes de seguir a Jesus. O apego àquilo que possui. E aí talvez você diga: eu não sou apegado às coisas que eu tenho. Mas tem um trecho que diz: os discípulos são como plantas arrancadas de um solo e transplantadas para outro. Durante anos, suas raízes estiveram fincadas na cultura do eu, na lógica da autopreservação, da autoafirmação e da autossuficiência. Contudo, pela graça de Deus, essas raízes são removidas e replantadas para uma nova realidade. Agora elas encontram alimento, significado e identidade na cultura cristocêntrica do reino de Deus. Já não vive para si mesmas, mas para aqueles que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora que eu e você reconhecemos que nele habita toda a fonte de vida e que ele nos tirou, nos livrou de nós mesmos, nós habitamos com ele e por isso nós abrimos mão do que nós possuímos, da nossa família, da nossa vida e de quem nós somos por inteiro, por causa e por intermédio de Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo.
Veja, a nossa verdadeira identidade aguarda um processo completo de desapego. Porque até o final da nossa vida, meu irmão, e talvez você já tenha 70, 80 anos de vida e já não tenha mais nada para se desapegar, tem sim. Até o final da sua vida, você ainda vai ter que tomar a sua cruz e seguir. Por mais vacilantes que seus joelhos já estejam, por mais cansado que seu corpo já esteja. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mas há uma versão de nós que ela tem aversão às coisas de Deus. Aquela versão de nós mesmos que insiste em ocupar o trono que pertence somente a Deus. Essa versão ela é falsa. Porque de tempo em tempo ela diz para nós que nós somos autossuficientes. E que eu consigo sim me sustentar, Adonias, apenas com o meu trabalho. E que eu consigo sim manter uma liturgia apenas com aquilo que eu já sei. E que eu consigo sim, eu posso fazer isso, eu sou capaz. Não, eu não sou, porque eu sou um discípulo, eu entreguei quem eu sou a Ele, e eu dependo dEle para fazer qualquer coisa. Por isso o meu emprego pertence a Ele, a minha empresa pertence a Ele, o meu sonho pertence a Ele, a minha casa, o meu casamento, a minha família pertence a Ele, porque eu sou um discípulo. Isso não vem, não está escrito nas entrelinhas. Você não está sendo pego de surpresa por seguir a Jesus. Não é como se nós te convidássemos a vir aqui com essa casa adornada num formato de festa, e quando você chegar aqui nós fazemos tcharam! Esse é o Evangelho, agora você vai morrer. Não, para você seguir a Jesus, você precisa saber que o que te espera é a morte. E é o próprio Deus, é o próprio Jesus que estabelece isso como termo para que você o siga. Sabe a sua opinião? Diante de Deus ela não vale nada. Sabe os seus bens? Diante de Deus ela não vale nada. Sabe aquilo que você acha? Aquilo que você pensa ser? A forma como você construiu isso ou aquilo outro? Diante de Deus não vale nada. Pode ter algum valor diante dos homens. Você pode até ser admirado por um ou por outro que diz, olha, não, você está certo, que não sei o que lá. Mas diante de Deus, não. Diante de Deus, o que vale é você conseguir enxergar em você a sua fraqueza, a sua miséria, a sua dependência. Meu irmão, eu estou falando da sua vida. Eu não estou falando da vida de outro, eu estou falando para você e com você. Que se você não seguir a Jesus nos termos que Ele estabeleceu, você não é discípulo, você é multidão. E multidão é uma massa cinzenta, sem rosto, sem face, sem nada. Não tem valia nenhuma. Vir ao culto hoje à noite não te salva de nada. Não quer dizer nada. Vir a EBD, ao culto de quarta-feira, não quer dizer nada, se você não é um discípulo. Na verdade quer dizer sim, quer dizer que você é multidão, que você gosta de acompanhar aquilo que Deus está fazendo de longe, sem participar, sendo um coadjuvante, pronto a criticar, pronto a aprontar um dedo quando algo der errado. Isso é multidão, meu irmão, porque discípulo vem pra cá. Discípulo, como diz o pastor Rafael Abdala, ele desce pro play, ele sabe o que é dolorido servir ao Senhor, ele sabe que é dolorido estar numa escala, domingo atrás de domingo, ele sabe que é dolorido, que é difícil, que é custoso, mas ele continua porque ele não tem apego a si mesmo. E embora essa cultura do descanso, de que nós precisamos descansar e abrir mão disso ou daquilo, um discípulo não. O discípulo aguarda o descanso celestial e eterno que nos foi preparado com Deus. Ser um discípulo já pressupõe que você coloca a mão no arado. Ser um discípulo já pressupõe que Deus está te enviando para servir, te enviando para batizar, te enviando para pregar o Evangelho da forma que for, como for. Ser um discípulo já pressupõe todas essas coisas, e sem essas coisas, meu irmão,
Não sou eu que estou dizendo, não é o pastor que está estabelecendo, não é o Joe, não. É o próprio Deus, é o próprio Jesus que vira para a multidão, preocupado com a multidão, e diz: vocês querem me seguir? Vocês querem ser meus discípulos? Ame a mim mais do que aos seus pais, do que a sua esposa, do que o seu filho, do que o seu irmão, do que seus amigos. Ame a mim, sofrendo por causa do meu nome, por me obedecer. Ame a mim, sendo desapegado de tudo que você tem, e principalmente de você mesmo. Eu queria encerrar lendo um texto. Essa mensagem tem falado muito comigo já há algum tempo. E é difícil, meu irmão. Seguir ao Senhor é um trabalho árduo. Escolher ao Senhor, quando nós poderíamos ser como Demas, que amando esse mundo abandonou-me, é um trabalho árduo. Mas sabe por que nós escolhemos? Nós continuamos porque Ele nos escolheu primeiro. Porque Ele nos elegeu. Ele nos incumbiu. Então por isso nós continuamos, mesmo sabendo de todos os riscos, mesmo sabendo de todas as dificuldades. E aí, dito isso, eu escrevi algo ao Senhor. Senhor, durante muito tempo pensei que a liberdade consistia em seguir meus próprios desejos. Acreditei que era livre porque caminhava por onde queria, porque amava o que escolhia amar e porque servia apenas a minha própria vontade, mas eu não percebia que meus desejos eram correntes e que meu coração obedecia a senhores que eu jamais havia escolhido. Eu dizia que era meu próprio dono, mas era levado de um lado para o outro por inclinações que não conseguia governar. Eu queria possuir a minha vida e, no entanto, era possuído por ela. Chamava as minhas paixões de liberdade, enquanto elas me conduziam para um escravo, como um escravo é conduzido por seu senhor. Então tu me encontrastes, não porque eu te procurasse com sinceridade, mas porque tu me procuravas enquanto eu fugia. Eu caminhava para longe e ainda assim teu olhar permanecia sobre mim. Eu me escondia entre os ruídos do mundo e mesmo ali a tua voz atravessava minhas distrações. E algo nasceu em mim. Não foi eu quem gerou, não foi eu quem pediu, não foi eu quem construiu. Como o vento que chega sem pedir licença e move as árvores sem revelar sua origem, assim essa vida surgiu dentro de mim. Agora vivo uma estranha contradição. Há em mim uma vontade que ainda ama o pó da qual fui formado, e outra que suspira pelas coisas que descem do alto. Há em mim um homem que deseja permanecer onde está, e o outro que estende as mãos para uma pátria que nunca viu. Carrego dentro de mim a memória do barro e a promessa da glória. Por isso não encontro descanso em mim mesmo. Quando sigo meus antigos desejos, algo em mim sofre. Quando resisto a eles, descubro o quão ainda são fortes. Tornei-me um campo de batalha. Minha alma é testemunha de uma guerra silenciosa na qual aquilo que aprovo nem sempre pratico. E aquilo que odeio ainda encontro habitando em minhas profundezas. Quem me tornou assim? Não fui eu. Se dependesse de mim, eu teria construído uma natureza mais parecida comigo. Uma natureza que justificasse meus erros, que acomodasse meus vícios, que me permitisse permanecer exatamente como eu sou. Mas esta vida que colocas em mim não negocia com a minha sombra. Ela expõe aquilo que eu gostaria de esconder. Ela me faz ter fome daquilo que os meus olhos nunca viram. E justamente por isso sei que ela não nasceu de mim. Ela é boa demais para mim. Boa demais para os meus pensamentos, boa demais para os meus afetos, boa demais para os meus amores que cultivei longe de ti. Às vezes sinto que ela não cabe em mim, como uma semente de eternidade plantada em um coração ainda marcado pelo tempo, como uma luz aprisionada em uma casa que ainda conserva muitos cômodos escuros, com um coração celestial tocado em um instrumento desafinado. Ela habita em mim, mas ela aponta para além de mim. Ela me foi dada, mas me conduz para aquele que me pertenço. E quanto mais me aproximo de ti, mais percebo que toda a minha inquietação tem a mesma origem. Não consigo mais viver como antes, porque fui tocado por algo maior do que eu. Não consigo retornar ao que era, porque teu chamado permanece ecoando dentro de mim. Eu não consigo encontrar repouso em nenhuma criatura, porque fui criado para algo que a criatura alguma pode oferecer. Por isso,
Continuo caminhando, ferido e curado, pobre e enriquecido, morrendo e vivendo, carregando dentro de mim essa estranha vida que não produzistes para caber nesse mundo, mas conduzir-me além de ti. Porque no fim a nova natureza não é apenas uma nova maneira de viver. Por muito tempo pensei que a liberdade fosse poder fazer tudo o que eu desejo. Agora percebo que a verdadeira liberdade começou quando os meus desejos encontraram um Senhor maior do que eles. Ainda há guerra em mim, ainda há resistência, ainda há lágrimas, mas já não pertenço inteiramente a mim mesmo. E enquanto caminho entre aquilo que fui e aquilo que serei, surge em mim, em minha alma, uma pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? E a resposta continua vindo geração após geração, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém, Jesus. Meu irmão, nós não temos nada além do Evangelho. Você não pode sair daqui achando que você tem alguma coisa de valor, se não for o Senhor. Mas amanhã a sua carne vai militar, essa guerra vai continuar acontecendo. Mas quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém?